Olhazinha, olha só. Eu tenho um circuito elétrico, né? Aqui, meu amor. Ó, malha. O que é malha? Malha é um circuito fechado por onde passa uma corrente elétrica. Ó, é um circuito fechado. Ó, circuito fechado. Olha aqui, ó. Não tá fechado? Uma malha. Fechado? Duas malhas. Ah, tá. Não é um circuito. Não. São dois circuitos. Aqui não é um circuito fechado. Ih, tá aqui. Não, então, sabe qual que é malha? Malha é um circuito fechado por onde passa uma corrente. Aqui, isso aqui, ó, fechado é uma malha. Molezinha. Nó. Nó é um ponto de derivação elétrica de 3 ou mais condutores. Aqui, ó, vendo o nó aqui? Olha lá. Aqui, ó, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Ah, lá, viu como é que é? Vocês não? É uma bolinha. Um nó, outro nó. Isso aqui é nó? Não. Por quê? É dobrado. É a mesma coisa que isso aqui, ó. É dobrado. E malha e nó. E aonde está o terceiro nó aí? Não, terceiro nó não. São dois nós. Olha aqui, ó. É um ponto de derivação por onde 3 ou mais condutores. Olha aqui, ó. Olha o condutor. Certo? Olha aqui, ó. Tem um nó aqui e tem um nó aqui. Ô professor, agora quando o senhor fala nó, ele tem que vir com esse ponto aí mais saliente ou simplesmente só cruzando assim? Pode ter isso é nó. Pode ter os dois. Aí você vai dizer, pô, como é que você vê se é um nó ou se não é? Você vai ter que olhar o circuito. Se o circuito estiver assim, ó. Sem ponto. Isso aqui é um nó. Sem um ponto. Por quê? Quando ele passa por cima do outro fio, ele faz isso. Ok? Ele passou por cima do fio, ele faz isso. Tem circuito que é assim. Tem circuito que é assim. E tem circuito que é assim, ó. Professor, será que seria melhor chamar se eu desenhar mais um pouquinho para cima? Ah, tá, beleza. Olha aqui, ó. Um nó, outro nó. Mas se ele não ficar assim, ó, só vier assim, ó, sem esse ponto, e o outro fio for assim, ó, significa que esse fio está passando por cima desse, tá ok? Não é nó. E não é nó, e esse aqui é um nó, tá ok? Ou se ficar assim, significa que isso aqui é um nó, isso aqui não é um nó. Tá legal? Ah, tá. Tem que ter algum detalhe aí diferenciando. Você vai ter que saber diferenciar. Você olha o circuito e se tá assim, ó, isso é nó. Se tiver assim, ó, se aqui tiver aqui. É porque ali no o ramo, né? O ramo é isso aqui tudo, ó, o ramo. Esse é o ramo. Tá, mas ali porque o senhor circulou, aí tudo bem, dá pra Aqui é um entender nó. que ele é um nó. Um nó. Mas se o senhor não tivesse circulado, de repente ia passar batido ali. Não. Tem uma bolinha também. Olha como é que ele é. Olha só, vou desenhar ele aqui sem circular. Bolinha pra chamar atenção. Vai. Pra saber que é um nó. Independentemente de ter pontinho ou não, você quer nó. São 3 ou mais. São 3 ou mais, né, condutores juntos, é um nó. Tá? Simples. É difícil? Não. É fácil, né? Não, coisa só. Ramo, nó, e agora tem outra coisa, vai? Fecha o circuito se tiver a fonte ou se você fizer um desenho sem a fonte, é um circuito. Só para calcular resistência, Não um circuito completo, né? Ramo. Ramo é uma ligação de um nó a outro.
No exemplo abaixo, podemos observar que os dois nós da extremidade temos... No exemplo abaixo, podemos observar que entre os dois nós da extremidade temos 3 ramos realizando a ligação entre eles. Aqui não é um nó? Por quê? Tem 3 ou mais. É outro nó. Ó, se eu estou ligando um nó a outro nó, é um ramo. Um nó a outro nó, 2 ramos. Um nó a outro nó, 3 ramos. Conseguiram visualizar? Sim. Simples, não é fácil? Não. Não? Não. Vamos ali. O ramo quando fecha um círculo. Tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui ela tem uma malha, concorda? E outra malha. É um circuito fechado. Uma malha. Eu tenho um nó e tenho outro nó. Concorda? Agora vamos dizer o que é ramo. Ramo é o que liga um nó a outro nó. Olha só. Esse condutor não está ligando esse nó a esse? Então eu tenho aqui, ó, um ramo. 2 ramos. 3 ramos. Captou a mensagem? É fácil? Não é facinho? Então vamos lá. Agora tem um exercício. Olha aí. Identifique o número de nós, ramos e malhas do circuito abaixo. Quantas malhas tem aqui? Malha. 5. 4, 6. Quem falou 5? 4. Ele falou 4? 5. Ah, é 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então 5 malhas. Quantos nós tem aqui? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é nó, não é nó, não é nó. E quantos ramos tem aqui? Peraí. 9. 8, 9, 10, 11, 12. 7. Um ponto a outro. Um nó a outro nó. O nó é que tem um transcondutores. Vamos lá, olha aqui, ó. Um condutor é um nó, um nó. Então aqui, ó, 1, 2, tá um nó, outro nó. Certo? 3, um nó, outro nó, 3. Um nó, outro nó, 4. 5, 6, 7, 8. É um ramo, independente de ter 8, né? 9, 10, 11, 12. Ups! Pegou? Tirou ordem. Tirou ordem, cara. Caralho, não, hein? Ricardo estudando com o namorado. É bom. Eu Pode dar prova na morrer. Pode fazer uma mesmo hoje. Estudando com o namorado em casa aí. Aí. Quantas malhas existem? Quantos nós e quantos ramos? Ah, tá começando a complicar já. Quatro malhas, aqui uma malha, circuito fechado, né? 2, 3 e 4, beleza. Quantos nós? 8. 2, 3, 4. 4. 4 nó. 5 nós. 4. 5. 4? 5. 4 nó. 4. É só o quadrado. 2, 3, 4. E agora, quantos ramos? 7. 9. 2. 3, 4, 5, Quantos ramos? 6, 7. Você mesmo, quantos ramos? Eu? É? São 7. 7. 1, 2, 3, 3, né? 4, 5, 6, 7. Isso aí. Beleza, isso aí. É facinho? Se aquela coisinha fosse igual a isso, Tirar onde é uma coisa, né?
Tá enxergando aí. Aí agora que ele levou no ombro. Isso é fácil, né? Agora que a paradinha É, se só complicar aí a parada. Agora um negocinho difícil aí. Lei das tensões. Esse cara aqui, ó, Kirchhoff. É escrotinho essa. Tem que prestar atenção, isso é meio chatinho. As leis das tensões de Kirchhoff pode ser utilizada para determinar as várias correntes de um circuito elétrico, uma vez que as correntes elétricas são definidas, tornando-se simples a tarefa de calcular várias tensões do circuito. Esta lei pode ser definida como a soma algébrica das tensões de um circuito fechado é sempre igual a zero. Ele falou, esse Kirchhoff, pegou as tensões, todas as tensões, somou e falou que é igual a zero. Tá? Ele somou e falou que é igual a zero. É maluco. Você tá não. É maluco, cara. Você tá não. Isso aí, por exemplo, você tem uma corrente, por exemplo. E tem, às vezes, tem todas as tensões. Você não tem como calcular todas as correntes, por exemplo. Aí ele usa essa fórmula aí para poder calcular o que tá... Vocês vão ver, é o que está faltando. Vamos ver. Aumento para calcular. Arbitra-se um sentido para a corrente da malha. Tá? Coloca-se os sinais de tensão em cada resistor, considerando que a corrente entra no positivo e sai no negativo. Eu vou ler e vou fazer aqui no quadro devagar. Siga o sentido da corrente, realizando o somatório das tensões. Para as fontes, considera-se uma tensão com sinal do polo de saída, normal. Para a resistência, considera-se aquela tensão RI. Iguale o somatório igual a zero. Vamos fazer isso aqui, ó. Devagar. Exemplo 4. Vamos fazer aqui, ó. Encontre o valor da corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho esse circuito aqui. Não sei, eu não vou conseguir calcular a corrente elétrica usando aquela fórmula, a lei de Ohm. Então eu vou lá usar a lei de Kirchhoff. Tá? Então vamos fazer devagar aqui, ó. Tá? E aí, irmão? Salvação da lavoura. É malhação. Não tem nada a ver com Olha só. Vamos calcular aqui, ó. Vamos arbitrar. Arbitre um sentido para a corrente elétrica na malha. Vamos dizer que a corrente elétrica corre nesse sentido, tá? Arbitrei. Nesse sentido. Coloque os sinais de tensão em cada resistor, considerando que a corrente entra no positivo e sai no negativo. Eu não arbitrei que é nesse sentido? Sim. Se é nesse sentido, ele vai entrar aqui e sair aqui, concorda? Eu vou considerar aqui uma entrada mais e aqui menos. Estou falando de resistor, tá? Aqui é mais, porque vai entrar aqui, e aqui menos. Tá? Coloque os sinais de tensão em cada resistor. Eu coloquei. Considerando que a corrente entre no positivo e sai no negativo. Siga o sentido das correntes, realizando o somatório das tensões. Para as fontes, baterias, geradores, considera-se sua tensão com o sinal do polo de saída. Muito bem. Eu falei que o maior é positivo e o menor é negativo. Positivo e negativo. Certo? Vou igualar tudo a zero. Olha lá, o que ele fez? Começou aqui, ó. Ele começou por aqui, ó. Mais 20. Tá? Aqui, ó. Ah, só, desculpa. Aí vem pra cá, ó. Olha só. Só entenda uma coisa. Peguei aqui, não vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, ó. Então, mais 20, menos 10 I é a corrente. Por exemplo, a corrente o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a resistência vezes a corrente. Quem vê ri, né? 10 que é a resistência que está falando aqui, ó. E I é a corrente, que eu não sei qual é. Entenderam?
Eu não vou dar, eu não sei a tensão. Então eu botei aqui, a tensão é essa aqui, é 10 vezes I. Tá? Menos, finalzinho, 12. Menos 8I, igual a 0. Ok? Olha uma formulazinha, tá fácil agora de calcular? Menos e menos. Menos 18I, igual mais 20 menos 12, mais 20 menos 12, mais 8. Vem pra cá, menos 8. Concorda? E aí vai ficar menos com menos, esquece, né? Vai ser 8 sobre 18. Que vai dar igual 0,44 amperes. Para descobrir a corrente. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo, é fácil. Parece difícil, mas vocês vão ver. Não. Parece difícil. Mas com o tempo, vocês vão perceber que é difícil mesmo. Vou fazer de novo, olha só. Oi? Esse 18 aí, achou como? Vamos chegar lá, vamos fazer de novo. Oi? Por que você inverteu? Parece difícil. Parece difícil, mas Vou repetir tudo isso. Olha só. Primeiro processo, eu vou arbitrar o sentido de corrente. Tá? Por exemplo, com isso aqui, ó, eu tenho como saber a tensão do circuito? Não. Eu tenho como saber a corrente? Não. Eu posso usar a lei de Ohm? Não. Então eu vou usar a lei de Kirchhoff. Não. Tá? Como é que é feita a lei de Kirchhoff? Primeiro, Kirchhoff é um chifrote. Olha, deve ser um corno. Vai fazer deve ser corno, cara. Parecia lei mulher, Olha só, primeira coisa. Vamos arbitrar o sentido da corrente, ok? Vou arbitrar, ó. Arbitrei esse sentido. Arbitrei. Podia ser o contrário. Daqui a pouco vou fazer o contrário, pra ver se vai dar certo. Tá aqui, ó. Tá? Esquece isso, depois esquece aqui. Esquece, tá? Eu arbitrei, certo? Arbitrei. É esse o sentido. Não tem a resistência? Entra positivo e sai negativo, certo? Já que eu arbitrei esse sentido, ele não vai entrar aqui? Aqui é positivo. Aqui é negativo. Só na resistência. Entrou aqui, ó. Esse sentido vai entrar aqui, ó. Entrou aqui positivo, entrou aqui negativo. Já nas fontes, eu vou manter mesmo sinal. Aqui a ser positivo, que é maior no quadro, lembra que eu falei? Correto. Isso é maior mesmo. E aqui é negativo, que é menorzinho. Aqui é negativo e aqui é positivo. Vamos começar a fazer o somatório. Vamos começar pela fonte. Vamos partir daqui. Mais 20, certo? Mais 20, está aqui, ó. Ela vem aqui. Eu não vou medir aqui, vou medir depois da resistência. Se eu fosse medir aqui, seria mais 10. Só que eu não vou medir aqui, vou pegar essa aqui, ó, depois da resistência. Depois. Eu não peguei aqui, ó, depois da fonte, depois da resistência, depois da fonte, depois da resistência. Então aqui, depois da resistência, da fonte, depois da resistência. Aqui é negativo? Então é menos. Menos o quê? 10 ohms vezes a corrente que eu não sei qual é. Isso aqui tudo é igual a tensão. A tensão não é a resistência vezes a corrente? Eu não sei qual é o valor de I, eu chamei ele de I mesmo. Tá? Vem pra cá. Pum. Menos 12. Menos 12. Esquece o V. Tá? Vem pra cá. Depois da resistência. Menos 8. E aí pegou tudo e igualou a zero. Aí eu vou fazer a conta. Mais 20. Menos 12. Mais 8. E menos. Aí ó. Menos 10. Menos 8. Menos 18. E igual a zero. Menos 18 e igual menos 8. Aí multiplica tudo por menos 1, né? 18i igual a 8. I igual a 8 sobre 18, que é igual a 0,44 que? Ampere, que é corrente. Entenderam? Que não tem mais não. Não entenderam? Isso é uma fórmula de Bhaskara disfarçada. Pô, não é sempre tem isso. Isso aí daqui a pouco
sair uma cerveja, continuar. Ué, amor? É a fórmula. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Não entenderam? Marrom. Vou repetir. Vou fazer o contrário agora. Pô, se desse jeito tá ruim. Não, contrário. Não. Ele é fácil, gente. Ele é fácil. É só pra ficar repetindo a mesma explicação. Peraí, pessoal, apaga não. Passa de novo. Aqui é 18i igual a 8. Que é 18i? Isso. O sentido agora não dá ao contrário? Igual. O sentido não tá pra cá? Ah, vai ficar i Tá? igual. Ele não vai entrar aqui? I igual Então aqui vai ser positivo. a 8 sobre E 18. aqui? Negativo. Sentiu que mudou? I igual a 0,44 Ele não vai entrar aqui? ampere. E aqui? 0,44 Vai ser a mesma coisa. ampere. Aqui vai ser sempre positivo, aqui negativo. Aqui positivo, aqui negativo. Vamos começar por aqui. Vai ser por aqui, não tem problema não. Menos 8i, concorda? Que é a resistência vezes a corrente, para achar a tensão. Mais 12. Menos 10i. Mais 20 igual a 0. Aqui, ó. 18. 18,20. Desculpa, menos 20. Menos 20, desculpa. Por quê? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Pegar esse ponto. Vou pegar nesse ponto. Vou pegar nesse ponto e nesse ponto aqui. Ok? Sempre depois da corrente, da resistência ou depois da fonte. Vai. Aqui, ó. Mesma coisa. Menos 18 e menos 8, igual a 0. Então, mudou isso, né? É isso mesmo. Segue o ponto. Isso mesmo. Não. Não, rapaz. Menos 20 igual a 0. Aí vai. 18i. Peguei aqui, mais 12, menos Vai dar menos 12. menos 8. Tá certo, Tá certo. Menos 18 igual a 8. 18i. Aí vai ficar I igual a menos, vai ficar menos 0,44 amperes. Já deu uma clareada. Só que é o seguinte, você não tem corrente negativa, né? Não. Então é 0,44 amperes. Quer dizer, mesmo fazendo o contrário, não alterou praticamente nada. Não, rapaz, a matemática é uma ciência. Multiplica por menos 1 para igualar É, o positivo. Ah, mas ali você não chegou muito Já dá uma clareada. Não, quem vai dar negativo, pô. Vai poder também no outro, só multiplicar, mas fica mais fácil. Sai Kanaraki? Não, né? Cara, tem na apostila. Tem na apostila, vai falar rapidinho. É. Não vai muita coisa não. Vamos fazer esse aqui? Esse outro exercício? Um aqui que vamos falar do sistema que não cai na prova. Que na verdade essa apostila aqui não é só da ANAC não. Eu peguei na internet e tem muita coisa que não cai. A próxima matéria que está aí não cai não. Entendeu? É a mesma coisa do outro sempre. Vai ser a mesma coisa, vamos usar a mesma forma. Mesma forma, né? Primeira coisa, vamos arbitrar um sentido para a corrente. Vamos chamar ele nesse sentido aqui. Pronto. Vamos arbitrar. Arbitrei. Oi. Só uma pergunta. Quem arbitra o número da corrente é a gente? O sentido da corrente. Só o sentido da corrente. Só o sentido. Você vai arbitrar, vai para lá, para cá, tanto faz. Vamos ter para lá. Tá? Então vamos lá. Vamos botar os sinais nas resistências. Não entra por aqui? Não é positivo? Não sai por aqui, é negativo? Isso. Entrou positivo, sai negativo. Entra positivo e sai negativo. Entra positivo e sai negativo. Na fonte, maior é positivo e menor é negativo. Pronto. Vai ficar 2 negativos aí? Oi? Vai ficar 2 negativos aí? Sim. Ah, sim, vai.
Vai ficar. É porque um Tá? maior e outro menor. Não, isso aqui não, negativo daqui, ó. Negativo Aqui, é só na resistência. cara, esse negativo aqui é da resistência. Esse negativo aqui é da fonte. Tá? Vamos pegar esse ponto aqui, certo? Ó, vamos pegar esse ponto, sempre depois, né? Aqui, ó. Pegar esse ponto, pegar esse ponto, pegar esse ponto e pegar esse ponto. Tá beleza? Vamos começar a fazer. Aqui, ó. 5 positivos, certo? 5 menos 9i menos 10i menos 2i menos 1i igual a 0. 9, 19, 20, 21, 22 menos 22i mais 5 igual a 0. Menos 22i igual a menos 5. I igual menos 5 dividido por menos 22. Não precisa multiplicar por menos 5. Divide aí pra mim. 0,22, né? 0,22? 0,22? Tá. 0,22 amperes. Tá difícil? Não. Ronaldinho, você entendeu? Ronaldinho é nosso editor de imagem. Você viu que foi Olha o a resumo, primeira né, na filmagem, casa, né? em casa, porra. Vai? O YouTube já Olha o tem resumo. 1 milhão de acessos. Na hora do almoço. O YouTube já tá com 1 milhão de acessos. Ah, e outra coisa, tá vendendo aí o DVD pirata. É, Tá vendendo DVD pirata. Aqui a vaga na empresa aí ele já tem, porra. Ah, que isso? Pô, Ronaldinho, leva tá aqui, não. Essa aí? Em vez de você passar um 5 para lá e pegar negativo, você poderia passar um 5. Pra fazer o contrário, vai mudar só o sinal. Não, poderia, isso aí. Também dá pra fazer, você pode mudar o sinal, mas só pra quem trabalha no negativo. Não pode. Beleza, gente? Tá tranquilo? Tranquilo? Com vier o circuito pro outro lado vai dar a mesma coisa. Ah, tem uma coisa, mas quer fazer o contrário? Você quer dar ré mesmo? Vamos fazer o contrário para ver se vai dar certo. Não leva em consideração o sinal da corrente que não existe corrente negativa, certo? Fazer o contrário. Então também não foi. É uma coisa. Ah, é verdade. Não, tem, vamos lá. Fazer o contrário. Não, pode crer. Faz sentido. Começar por aqui. Não entrou por aqui? Não. Vai? Um aí. Ah, pode ser. Ah, não faz. Aqui. Entrou aqui? Positivo. Aqui? Negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Aqui vai ser positivo, aqui negativo. Vamos começar? Menos 5. Isso aí. Naquela hora eu tinha errado aqui, ó. Aqui. 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 Certo? Sempre depois, ó. Tá? Tá ok? Estão entendendo aonde eu estou pegando esse valor? Sempre depois do. Depois, tá? Sempre na saída, pronto. O valor fica sempre na saída, tá bom? Vamos lá. Menos 5. Menos 1i. Certo? Menos 2i. Menos 10 i menos 9 i igual a 0. 1, Menos 22i. Vai dar menos 22i. 10, 19, 20, 19, 21, 22. Menos 22i menos 5 igual a 0. Menos 22i igual a 5. I é igual menos 5 dividido por 22. Esquece o sinal. Igual a 0,22, né? Isso. É a mesma coisa. Vai cair exatamente esse aí na prova, né? Se você olhar a prova que eu passei, é exatamente o exercício que eu passo na sala. Exatamente, não muda nem o número. Vai colocar só 0,22? Eu não mudo nem o número. Posso pagar? Guardou, Ramon? Mas aqui vamos passar isso aqui. Estudei pra isso. Se liga aí.
18 igual a 8. É, o 8 eu já falei já. I igual a 8, o quê? Tá na moral. Sobre 18. I é igual a 0,44. 8 sobre o quê? 18. É igual a quê? É igual a 0,44 ampere. Não é não, tá falando do exemplo do exílio, você vem geral aqui. Não vou nem passar duas malhas. As duas malhas é sistema, não vou nem passar isso. Eu mandei virar a página, o cara tá virando a página. Por que botar Goiânia de exílio, porra, Ampere. Aí você vai ter duas malhas. Cada malha vai fazer um sistema, né? Um sistema. Valeu. Esse sistema de 2x mais 3x igual a 4. De baixo, cara. Não vou passar isso não. Você vê naquela malha. Isso aí é molezinha. Isso aí é molezinha, hein? Isso aí é molezinha. Isso aí é molezinha. Se eu passar aí é molezinha. Molezinho. Como é que é? É molezinha. Hoje passou Pulou, né? Posso continuar? Olha só. Tá tranquilo? Tranquilo? Tem que treinar, né? Ó, as leis das correntes. Isso é molezinha, hein? Isso que é na prova que é molezinha. Molezinha mesmo. Esta lei visa o equacionamento das correntes nos diversos nós de um circuito. E por isso é também conhecida a lei de nós. A soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Oi? Ah, mas tá no site, pô. Bagagem. Pô, tá no e-mail lá de vocês? Caramba, nem precisa levar pra copiar. Porque ele está falando o seguinte: eu tenho um nó, tem vários ramos. Esse aqui entra, esse aqui entra, esse aqui entra. Esse aqui sai, esse aqui sai. Vamos chamar de A, B, C, D e E. Pronto. Ele está falando que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. A não está entrando? D não está entrando? E E não está entrando? É igual a C mais D. Pronto. Simples. Vamos supor que aqui seja, por exemplo, não entendeu? Já. Entrou? Vamos supor que aqui, ó, vale 2 amperes mais 1 ampere mais 5 amperes igual a C mais. Aí vamos supor que esse aqui seja 8 amperes. Quanto vai ser esse aqui? Vai ser não, vai ser mais. 7, pronto. Quanto vai ser esse aqui? 2, 3, 8 amperes é igual a C mais 7 amperes. C é igual a 1 ampere. Entenderam? É facinho? A soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que saem. Molezinha. Aí. Só que aqui, você pode perceber que todas as correntes estão entrando. Todas. Aí igualou a zero. Tá? É como se tivesse um aterramento ali. Tá? Essa mulher é boia. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Molezinha, gente. Olha lá. Fazer isso aí, rapidinho. Faz exercício aí. Molezinha isso. Molezinha, molezinha. 3 saindo e 2 A prova vai ser segunda-feira, tá bom? Segunda? É, segunda agora. E a matéria até de hoje. Agora? É sábado de carnaval, que eu já vi. Já tá agora. Antes do carnaval. Segunda-feira? Segunda? Por que isso, pessoal? Jogo sempre a quarta ou sexta. Não, mas aí até você não vai ter mais tempo da outra prova. Porque vai vir carnaval e a últimas aulas. Eu tenho que dar 2 provas. A matéria é grande, cara. É molezinha, não esquece só de prova não. Prova é molezinha. É, já tem aquele pontinho mesmo. Ah, agora pontinho então. Aí. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Gente, quebrar um pouco a cabeça aí. Tem que ganhar mais 3. Gente, quebrar um pouco a cabeça. Não, vai lá.
Então a matéria vai ser 2 provas, depois soma tudo e divide. Soma. Soma tudo e Depois depois divide divide. por 2. E um é 2. Duas provas aí, como eu tá dando, depois divide em 0 por 2, eu vou fazer. Essa aí eu quero ver se você sabe fazer. Mas o negócio é garantir na primeira. Não, você não tá gastando prova não. Divide 0 por Fica 2. pronto, fica cabeça não. Divide por 2. Vocês estão entendendo a matéria? Não, isso é importante aí, tá entendendo? Não, mas é sincero. Estão entendendo? Importante aí, deixa eu entender. A prova é... Tá entendendo aí? Não, peraí. Tem certo aí, pessoal. Bota as certas aí, ó. Ah, tá, desculpa. A última das Aí de baixo ela sai. A 200. Aí, pode Então, olha, fica assim. Fica assim, né? Mas é tudo mega. Só entra duas, ó. Entra essa e o resto tudo sai, ó. Ah, não, peraí. Pô, e aí? Então tem que fazer primeiro esse não Vai mais de 200. Igual a 300, mais 200, mais 150. Aqui, ó. Fácil, olha aqui, ó. 650. Isso aqui, ó, tá entrando e tá entrando, certo? Só essas duas. 250 mais X, né? Vamos chamar de X. É igual ao que sai. Dá 330. Pô, eu não tinha visto, eu tinha reparado que ela vai 70, ficar 400. Pode ser mesmo. 220? Não, 220. 500, 650. 500, 500, 650, 730. 330? 700. 600. Ele é mais 80, mais 150? Tá todo mundo vendo ali, ó, o pelão ali, porra. E Jogou bonitão. 200 quilos. Mas aí você tem que prestar atenção nas setas, né? É. molezinha, né? Não. Você fala molezinha, né? Até essa molezinha. Só lei de quinoa que enrola um pouquinho. A lei de quinoa que enrola um pouquinho, mas não é? Pô, essa aí é mania. Podia botar a maioria de perguntas que essa aí. 10 questões dessa na prova. De repente cai, né? Aí 10 Essa é a dessa. mais fácil de tudo. Não, uma cai. Não, aqui é 10. Uma cai. Pô, tem Uma que cair cai. 5. Só o quê? Passa aí Mais 150? Isso, mais 150, mais 200. Pode continuar? Aí, 730 aqui, mas 600 não. Aqui é 700. Você tem que saber também. É, foi porque ele anotou errado. Esqueci o que Que o último aí, ó. Ah, não, perdão. Vamos tirar pro lado aí, é burro. 630 aí embaixo. O último que vai ser. Pra você molezinha, você não me apoia. O último foi exonerado aí, que eu não sabia. É. Que isso, Ramon? Tá gravando, Ronaldinho? Ah, Ronaldinho gravou. Agora sai daqui pra delegacia. Ah, eu? Ronaldinho gravou. Ramon Aqui, mandou ó. o cara embora? 300. 200, 500. Olha só, pra você entender uma coisa. Eu tô aqui com só duas pontinhas, uma resistência para vocês entenderem. A corrente está vindo daqui para cá, certo? Ela entra aqui, a corrente, e sai aqui. Toda vez que a corrente passa, existe uma tensão, lógico também, né? Toda vez que a tensão entra num resistor e sai dele, ele tem uma queda de corrente. Tá? Tem uma queda de tensão, desculpa. Se entrar num lado e sair do outro, ele vai ter uma queda de tensão. Tá? Então aqui, ó, a tensão não é igual a resistência vezes corrente. Tá? No caso aqui, ó, I
é igual a tensão sobre resistência. Ok? Muito bem. Se eu tenho uma tensão que entra aqui num valor e sai aqui outro valor, logicamente aqui é maior e aqui é menor. Então, vou chamar aqui entrando tensão B e saindo aqui tensão A, por causa da letrinha, tá? Por causa da letrinha. Logicamente, qual vai ser esse valor aqui de tensão? Não vai ser a tensão de entrada menos a tensão de saída? Sim ou não? Sim. Tá? Então, essa é a minha tensão ali. Essa é a minha tensão. Então, vamos calcular aqui a resistência, a corrente. A corrente, então, vai ser a tensão de entrada menos a tensão de saída dividido pela resistência. Tá? E se você calcular a queda de tensão. Se fosse o contrário, seria VA menos VB. Só mudar isso aí. Difícil? É fácil? Não, é fácil. É, papai do céu tá pra a gente chorando, né? Fascinado embaixo da lama. Conta pra pagar. Não, essa não. Pô, fala de coisa feliz, tá falando Copo de resistência. Deve ser, né? Tem que ligar para o advogado de novo. Eu não. Tá falando que eu quero. Ele vai chegar. Vamos passar o resto. Aula 4. Bem diferente. Vamos passar uma coisa mais importante aqui. Nem teu nome vai chegar. É molezinha essa molezinha, pra acabar. Olha a pessoa. A 4. Você copiou isso aí no papel? Eu não trouxe pra todo mundo, depois eu vou pegar com você. Aula 4, ele vai estar separado errado. 13 e 4. 13 e 4. Vamos lá. Já falamos mais de 10 vezes que resistores é um componente que ele restringe a passagem de corrente. Ok? É um resistor é um componente que serve para restringir a passagem de corrente. Eu vou ficar repetindo isso. O símbolo dele tem dois símbolos. Aqui fisicamente, tá? Tem vários tipos de resistor. Esse aqui é de cerâmica, esse aqui é de fio. Esse aqui é um outro tipo de resistor, tá? De carbono. Código de cores. Vamos lá. Certos resistores, ele tem esse código de cor. Aqueles aqui, ó, esses aqui que eu passei, ele não tem, porque está marcado nele já, está escrito nele. A resistência está escrito nele, tá? Mas esse aqui não. Esse aqui tem código de cores. Então vamos entender esse código de cores, tá? Ele tem de 3 a 4 cores. Uma cor. Você tem muito que a gente quebra, parece uma porrada assim. Primeiro, eu começo a ler da onde? Daqui pra cá ou daqui pra cá? Da esquerda para a direita. Da esquerda pra direita. Então você inverter ele. Você inverter ele, você vai ficar aqui. Eu começo a ler. Menor, não tem? Exatamente. É sempre o lado mais curtinho. Exatamente, é o lado mais curtinho, que então começa por aqui. Essa primeira cor aqui é um número. É um número. Você vai ver na tabelinha. Esse segundo cor é um número. Um número. Você vai ver na tabelinha. Esse terceiro aqui é um valor, é um fator multiplicador, que você vai ver na tabela também o valor dele.
Tá? E esse último aqui é a tolerância. Que você vai ver na tabela para determinar o valor dessa tolerância. Ok? Vamos lá. Se a primeira cor aqui for azul, aqui for verde, aqui for branco e aqui for ouro, vamos calcular a resistência desse resistor. Qual é o valor? Qual é o número do azul? 6. Vale 6, é um número. Qual o valor do verde? 5. Qual o valor do branco? 9. Desculpa, 9. Só que o fator multiplicador não tem, tá vendo aqui? Ó? Ele não tem. Então não tem nada aqui. E o ouro, quantos por cento são? 5%. Então essa resistência aqui, ela é 65 ohms, mais ou menos 5%. Ela pode variar para cima e para baixo 5%. 10% seria 6,5%. Vamos fazer uma conta rápida. 3. 5% valeu 3. Faz uma conta rápida. Conta rápida. Então, 65 mais 3, 68. 65 menos 3, 62. Então essa resistência, ela pode variar de 62 a 68. Tá? Se você medir, tiver 69, já está errado. 70, já está ruim. Tá ok? Beleza. Vamos lá. Vamos tentar decorar a tabelinha ali? Tá fácil, cara. Se eu disser que você vai aprender isso hoje. Acredito. Mentira. Duvida? Não. Você vai aprender essa tabela hoje. Você vai aprender essa tabela hoje. Tem aquela bandeira. Vou esquecer nunca mais. Não confia em mim? Se aprender hoje, vale uma cerveja, hein? Opa! Sou o primeiro então, hein? Todo mundo aprende. Eu não sei de nada, continuo não aprendendo nada. Só vai beber refrigerante. Não pode mentir, hein? Chamar o cara que chegar atrasado aí, tem vontade de ser detenido. Não, ainda vou chegar aí daqui a meia hora. O cara que chega atrasado, É, o calculador não. Filhão, cheguei cedo hoje. Certo não. Não, ele pode fazer calculador. Aí depois 3, 4, 5, 6, 7, até o branco desse 9. Vamos tentar decorar essa tabelinha? Aqui é a primeira faixa. Segunda faixa. Terceira faixa. Tolerância. Tá? Olha só. Molezinha, vai aprender agora. Prefeitura Municipal de Valença lava e vende cuecas brancas ou pretas. Prefeitura Municipal de Valença lava ou vende cuecas brancas ou pretas. Esse negócio de cueca e pega. Entendeu? É fácil. Prefeitura Municipal de Valença lava e vende cuecas brancas ou pretas. Beleza? Agora, para começar a botar um número, aqui não tem nada. Aí bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assim, né? A outra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Alô. Tá? Aí não tem nada aqui. 0, Alô. 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros.
Mas como? Beleza? E agora? Tolerância. Não tem 1, 2, certo? E o último? 5 e 10. E aquele X 0,1 lá embaixo, professor? Da terceira Tá fase. estourando, tá acabando. Ah, 0,1. É. É, aqui ó. 0,1 e 0,01. Só tá acabando a explicação aqui É agora. facinho decorar? Tá é acabando fácil, aqui. só Se treinar. tiver sendo aqui eu te ligo. Prefeitura Municipal de Valença, lava cuecas e vende, lava e vende cuecas Tá. e manda no preço. Se tiver sendo Aí aqui eu esquece ligo. primeiro Tchau. para a pessoa treinar um pouquinho, né? Essa aqui, ó. Essa pronto. Vai decorar. Ok? Doutor Marcos, se a terceira cor tiver um multiplicador. Então, tá bom. Vou botar um multiplicador. Vamos supor que a primeira seja marrom, amarelo, mas é amarelo também, e prata. Marrom quanto é? 1. Amarelo? 4. Aí a terceira quanto o multiplicador? Quantos zeros tinha ali? 1, 2, 3, 4. E aqui prata é 10%. Então, quanto vale isso aqui? 140 mil ohms, mais ou menos 10%. Tá? O que tá escrito lá em cima lá? Marrom, amarelo, prata. Não, lá em cima, lá em cima. Tolerância, terceira faixa. Tá na apostila. Não no meio lá. No meio de vocês. Não custa nada reforçando, né? Claudeci. Tá Diego Dantas. Pronto. Quando é que seria isso aqui? 20%. Não se faz mais resistores de 20 cada diâmetro. Só com 1 e com 5. Tá? Não se faz mais. Só faz com 5 e com 1. Não se faz mais com 1 até a tolerância. Por que a gente tem que aprender isso? Porque tá na apostila, a apostila tem 50 anos. Na moralzinha na prova, né? Se não tiver a tolerância marcada no resistor, se ele tiver só as cores, a quarta cor, significa que a tolerância é 20%. Tá? Gravou? Ouro e prata aí, professor. Na faixa 1 e 2. Não tem 20%?